Mas, apesar de estar feliz com todos esses livros que eu consegui ler, eu fiquei triste por Zoe e por minha mãe. Consegui fazer amizade com algumas crianças da minha idade, todo mundo gostava de mim, e eu comecei a aproveitar a vida fora dos muros da prisão. Eu comecei a passar a maior parte do tempo na biblioteca, mas sempre desejei que minha mãe também estivesse lá. Eu senti que eu precisava ensiná-la tudo o que tornaria sua vida melhor depois da prisão, mas a única maneira que eu poderia fazer seria voltar para a prisão. Mas eu nunca, de forma alguma, pretendia voltar para aquele lugar. Todos os dias eu desejava poder livrar o mundo de toda a raiva e mal, para que não houvesse necessidade ou uso de prisões. Mas parece que meus desejos não foram suficientes para que isso acontecesse. Tudo o que aconteceu comigo depois me levou à prisão, repetidas vezes. Era como algum tipo de maldição familiar, como se tivéssemos que viver nossas vidas na prisão. E tudo isso aconteceu por causa de uma reunião estranha com um estranho que alegou ser meu pai. Os anos se passaram um após o outro e eu fiz 16 anos. A imagem do rosto da minha mãe começou a desaparecer da minha memória. Eu não a via há séculos, então minhas lembranças desapareciam rapidamente. Embora a vida tenha se mostrado bastante emocionante e cheia de experiências e aventuras diferentes, eu constantemente sentia falta do meu local de nascimento, a prisão. Um dia, eu estava sentado numa cafeteria, lendo um livro, quando a mesma guarda da prisão que me deu um soco no peito anos atrás, ela entrou. Eu não a reconheci à primeira vista. As pessoas tendem a mudar com o passar dos anos, e ela não estava vestindo o uniforme. Mas quando eu a ouvi pedir uma xícara de café, eu me virei e olhei para ela. Eu a conheci pela voz. Ainda me lembro do que ela me disse no meu último dia na prisão. Se você quer sobreviver fora desses muros, primeiro terá que sobreviver aqui. A vida lá fora não é tão diferente da vida aqui, não. Acredite em mim quando digo que um prisioneiro e uma guarda de prisão são duas faces da mesma moeda. Você pode ver os policiais como os mocinhos e os prisioneiros como os bandidos. Mas deixe-me dizer uma coisa: como uma garota que nasceu e foi criada na prisão, os guardas são pessoas normais que vivem no mesmo bairro que vivem os prisioneiros. A única diferença é que eles têm melhor sorte. Levantei-me de onde estava sentada e fui me sentar ao lado dela. Comecei uma conversa com ela e ela era minha única esperança que restava para obter respostas sobre todas as perguntas não respondidas em relação à minha mãe. Oi? Eu disse com uma voz fraca. Ela olhou para mim por alguns momentos como se estivesse tentando descobrir quem eu era. Vera, é você? Ela perguntou num tom surpreso. Eu poderia ter falado com ela por horas e horas, mas a primeira pergunta que eu fiz transformou seu rosto surpreso em um franzido. Perguntei-lhe como estava minha mãe. A resposta dela quebrou meu coração. Não esperava receber a resposta que eu recebi dela, especialmente porque eu pensei que todos esses anos minha mãe não me queria. Mas a realidade era que minha mãe estava vivendo seus dias como uma espécie de pesadelo, sentindo tanto minha falta. A guarda me disse que ela estava de luto pela despedida todos os dias, desde o dia em que eu saí da prisão. Mas ela estava sempre dizendo, eu fiz isso para o próprio bem dela. Se ela queria que eu deixasse a prisão pro meu próprio bem, então por que ela se recusava a me ver toda vez que eu visitava? Não fazia sentido. Mas as respostas da guarda esclareceram algumas coisas pra mim. O dia em que Zoya não saiu, não foi apenas o seu último dia na prisão, foi também seu último dia lá fora. Ela morreu naquele dia. Minha mãe não suportava me ver esperando no portão da cela e não queria que nossa separação fosse tão difícil também. Ela sempre soube que quando eu completasse 7 anos, a administração da prisão procuraria uma família que cuidaria de mim. Era por isso que ela queria que eu fosse dura para conseguir sair sozinha e queria ter certeza de que eu não sentisse saudades da prisão de forma alguma. Voltei para casa naquele dia sentindo uma tristeza indescritível por minha mãe. Eu decidi que faria tudo ao meu alcance para vê-la novamente, mas nunca imaginei que vê-la novamente me custaria minha liberdade. Naquele mesmo dia, corri de volta para casa para contar ao senhor e à senhora Thompson sobre o que havia acontecido, mas eu fiquei surpresa ao encontrar um homem estranho sentado com eles. Quando o senhor Thompson me viu, ele me pediu para me sentar com eles. Vera, venha dizer oi a seu pai, ele disse. Depois de todos esses anos, meu pai? O que ele estava fazendo lá? Sobre o que eles estavam falando? Eu entendi que ele veio me pegar. Ele continuou perguntando ao senhor e à senhora Thompson sobre o dinheiro que eles receberam para cuidar de mim, como eles foram pagos e quanto dinheiro eles me deram como subsídio mensal. Ele não fez uma única pergunta sobre mim. Era tão estranho, eu suspeitei por um segundo que ele pudesse ser uma fraude. E quando ele finalmente terminou seu discurso dizendo que retornaria na próxima semana para me pegar, eu gritei na cara de todos os presentes. Ele é uma fraude! Eu não tenho pai! E se eu tivesse um, ele teria me procurado há muito tempo. Mas a senhora Thompson me levou para o quarto e me disse que eu realmente era filha dele e que ele tinha certificado de nascimento. Não havia como recusar a morar com ele, mas o pensamento de morar com ele realmente me assustou.
Imagine viver com um estranho sozinha. Isso me aterrorizou muito. Me despedi do senhor e da senhora Thompson uma semana depois e prometi manter contato com eles. Pela segunda vez, eu fui forçada a deixar minha família contra minha vontade. Bem, esse homem não sabia nada sobre gentileza. Ele era uma boca suja e nunca parava de xingar. Ele gritava pra tudo. Uma vez ele estava saindo do carro para entrar em casa. Eu observei pela janela enquanto ele gritava e pisoteava, saindo vapor dos ouvidos. Fiquei me perguntando o que era todo esse alarido até descobrir que ele estava lutando com um pequeno rato que havia pulado na frente dele. Mas não parou por aí, não. Além disso tudo, meu pai estava me usando. Sim, tá certo, ele estava se aproveitando de mim. A única razão pela qual ele veio me procurar foi por causa do dinheiro. Ele nem pensou que o que estava recebendo por minha causa era suficiente. Ele me forçou a deixar a escola para procurar emprego em um bar para poder receber o dinheiro que ele ganharia enquanto ficava em casa assistindo TV. Pouco a pouco ele começou a se tornar agressivo comigo. Ele nunca me deu nada para comer ou beber e começou a gritar na minha cara sem motivo. Uma vez eu disse a ele que queria ver minha mãe. Ele recusou e foi o ponto de ruptura para mim. Ele fechou as janelas, me trancou em casa por uma semana. Eu não aguentava mais. Primeiro ele me forçou a deixar a escola, que eu mais amava no mundo, e depois isso. Uma mulher doce como minha mãe estava apodrecendo na prisão enquanto uma pessoa malvada, como meu pai, estava livre para fazer coisas horríveis. Foi tão injusto. É triste dizer que, quando eu estava na prisão, eu ouvi mulheres falando sobre os crimes que estavam dispostas a cometer quando saíssem da prisão. Agora eu entendo que o que eles estavam falando era sobre seu pequeno plano de voltar. Talvez elas tenham entendido que o mundo fora da prisão era muito mais perigoso do que dentro. Nunca antes eu poderia imaginar que chegaria o dia em que eu estaria planejando cometer um crime, mas lá estava eu, presa naquela casa com aquele monstro. Eu tinha que fazer qualquer coisa para sair daquela casa. Eu peguei uma cadeira e comecei a bater nas janelas, depois chamei a polícia para me entregar. Os policiais vieram, me prenderam por vandalizar a casa. Pode ser um caso mais estranho que você já ouviu falar, mas pelo menos foi o suficiente para ensinar meu pai uma lição que ele jamais esqueceria. E isso me colocou de volta na prisão. Depois que eu voltei para a prisão, o oficial encarregado quis me fazer voltar para casa, mas implorei com todo o meu coração que ele não me enviasse de volta. Eu até chorei histericamente para que ele me deixasse ficar na prisão, mas minhas lágrimas não foram suficientes. Então eu me levantei e disse para ele: "Tudo bem, mas espero que você nunca esqueça que foi você quem me enviou de volta para lá." Eu peguei a cadeira e bati na janela do escritório. "Agora isso vai me fazer ficar", eu pensei comigo mesma. No entanto, em vez de ser arrastada de volta para minha cela pelos guardas, o oficial encarregado me pediu para sentar novamente e me perguntou: "Por que você quer tanto ficar aqui, Vera?" Eu disse a ele que minha vida fora da prisão era horrível e que eu não queria nada nesse mundo exceto voltar a morar com a minha mãe e com a minha família, que eu conheci desde que eu nasci. Ele se levantou e disse: "Tudo bem então, tá bom." Você pode estar pensando, era realmente assim tão simples? Alguém que queria ficar na prisão poderia escolher? A resposta é não. Esse oficial sabia apenas o quanto significava poder voltar e morar com a minha mãe. Além disso, era a única maneira que o meu pai tinha de perder a custódia. O momento em que eles estavam me escoltando de volta para a cela foi o melhor momento, melhor até do que descobrir a biblioteca da escola. Eu provavelmente pareço uma aberração, né? Quando minha mãe me viu, ela mal me reconheceu. Eu cresci muito desde a última vez que ela me viu, mas ela era a mesma de antes, como se os anos que ela viveu sem mim parassem num relógio para ela. Quando ela me viu, desviou o olhar, mas quando eu a chamei de mãe, seu corpo tremeu de repente e ela se deitou no chão e começou a chorar. Eu corri em direção a ela e a abracei e ficamos assim por 10 minutos. Daí eu quebrei o silêncio e falei: "Voltei a viver com você." "Mas como?" ela me perguntou. Então eu contei a ela toda a história. E foi assim que eu voltei a viver na prisão. Não vou dizer que era melhor do que minha vida lá fora, mas pelo menos era mais fácil do que viver com aquele monstro que dizia ser meu pai. Minha mãe estava feliz e preocupada ao mesmo tempo. Durante o período em que fiquei na prisão, eu ensinei às mulheres o que havia lido e aprendido nos livros. Eu queria passar a mensagem para elas de que a vida não se limita ao bem e ao mal e que ninguém pode dizer de que lado você está. Somente você pode escolher. Eu completei 18 anos na prisão, o que significava que ainda estava livre para viver sob custódia legal, mas que voltaria a viver fora quando minha vida na prisão estava melhor do que nunca? Eu decidi não sair, a menos que minha mãe estivesse comigo, mas não foi isso que acabou acontecendo. Um dia eu estava andando pelo pátio da prisão quando eu me deparei com uma velha que conhecia muito bem. Ela estava parada no meio do quintal, sozinha, olhando para o céu. Aquela mulher foi colocada na prisão antes mesmo de eu nascer. Aproximei-me dela e perguntei: "Você tá bem?" Ela sentiu sem querer olhar para mim. Eu perguntei: "Por que é que o céu está tão divertido para você? O que há de tão emocionante nisso?" Ela segurou minha mão na dela e me pediu para dizer o que eu estava vendo quando olhava para o céu. "Nuvens", eu respondi rindo. Ela me bateu na nuca e me fez a mesma pergunta de novo.
Daí dessa vez eu respondi com mais seriedade. Eu vejo uma águia e um avião. Ela me perguntou: o que há no avião? Então eu respondi: gente. Ela disse: tá certo. Agora diga-me onde esse avião está levando as pessoas a bordo. Eu respondi: eu não sei. Isso importa? Foi só então que ela parou de olhar para o céu, olhou para mim e disse com uma voz muito profunda: você não entende o verdadeiro significado da vida fora da prisão, entende? Esse avião está levando essas pessoas para algum lugar. A vida fora dessas paredes passa, ela se move, continua. E todos nós aqui continuamos presos, permanecemos imóveis. Tudo que é necessário para sua vida virar de cabeça para baixo é olhar para o céu. Dentro de alguns minutos, olhar para o céu me fez mudar tudo o que eu sempre desejei na vida. De repente, a prisão na qual eu lutava para voltar não era mais o meu lugar. Decidi retomar meu estudo e voltar à prisão apenas para ensinar às mulheres o que tornaria a vida delas fora do muro melhor. E foi exatamente o que eu fiz. Naquele momento, eu saí da prisão de uma vez por todas e só voltei para terminar o que eu havia começado. Agora eu posso dizer com grande confiança que a prisão melhorou minha vida, mesmo quando eu não era prisioneira, e que eu fiz a vida de muitas daquelas que também foram presas porque acreditei no bem que ainda estava em seus corações. Agora eu visito minha mãe na prisão toda semana. Eu trabalho e continuo minha educação para melhorar a situação que minha mãe encontrará quando ela sair da prisão. Ela já passou por muita coisa, e eu me recuso a deixá-la sair só para experimentar atrocidades horríveis de novo. Você gostou da minha história? Compartilhe seus pensamentos aqui nos comentários e não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para mais.